Olá, profissionais de educação e interessados na área. Eu sou o professor Sandro Ribeiro e trago para vocês uma videoaula simples, rápida, sobre como criar um teste com correção automática no Google Forms. Então, vamos lá? Dividimos em 4 momentos a nossa videoaula: a apresentação, objetivo, conceito e propósito de utilizar o Forms na sala de aula, configuração de um formulário e como compartilhar, analisar e dar feedback. O objetivo: criar um formulário no Google Forms para uma avaliação com correção automática. E deixo um desafio mão na massa. Você que assiste essa videoaula, crie um formulário no Google Forms para uma avaliação com correção automática com 2 perguntas e compartilhe comigo no e-mail professorsandroribeiro@gmail.com. Agora o nosso segundo momento, conceito e propósito. O que é Google Forms? É um aplicativo web criado para coletar e organizar informações em pequena ou grande quantidade. No Google Forms temos algumas facilidades pouco encontradas em outros serviços parecidos, como incorporação em páginas da web. Eu posso incorporar, por exemplo, no meu blog, personalização de temas, mas o que eu chamo mais atenção nessa videoaula, que é a avaliação com correção automática. Ou seja, eu posso aplicar uma avaliação para o meu estudante, para o meu aluno, e o Google Forms automaticamente corrige para mim. É disso que a gente vai falar principalmente. Propósito, aspectos relevantes para o professor de sala de aula. Por que usar o Google Forms? Por que usar a tecnologia digital na educação? Um dos propósitos que a gente mais escuta é a questão do ganho de tempo. E no Google Forms, professor, você que já deixou de aplicar uma avaliação diagnóstica ou formativa, porque ela toma muito tempo que você não tem com aquela determinada turma, então pode deixar isso de lado. Com o Google Forms você vai conseguir aplicar suas avaliações diagnósticas e formativas. O tempo que você ganha é considerável. A aproximação escola-sociedade em rede. Um dos maiores propósitos que a gente escuta hoje em dia é que a escola offline precisa se conectar e participar da sociedade em rede. E o principal propósito que eu quero chamar a atenção de vocês nessa videoaula, que é a personalização da aprendizagem. Qual professor nunca sonhou em entregar para cada um dos seus alunos aquilo que ele precisa de forma personalizada para desenvolver a aprendizagem dele? Pois bem, o Google Forms facilita e viabiliza isso. Agora vamos para o nosso terceiro momento, e é mão na massa, configuração de um formulário. Vamos então para o mão na massa? Acesse lá docs.google.com/forms, digite seu endereço do Gmail, sua senha e você vem para essa interface. Aqui embaixo do lado direito, clique em criar formulário. Eu já vou dar um nome aqui ao meu formulário sem título, avaliação diagnóstica estações do ano, ele já salva com esse nome. Feito isso, já vamos falar para o nosso Google Form que eu quero que ele seja um teste que vai ser avaliado automaticamente. Clicando aqui na engrenagem de configurações, eu tenho a guia geral. Marco para coletar o endereço de e-mail, deixo marcado o recibo de respostas, marco sempre, não limito a uma resposta e deixo desmarcado editar após envio e ver gráfico de sumário de respostas de texto. Isso tudo de acordo com o desejo do professor. Na guia apresentação, eu tenho lá, mostrar a barra de progresso é interessante, embaralhar a ordem das perguntas é muito interessante, para evitar que um passe informação para o outro enquanto faz a avaliação, e não vou mostrar link para outra resposta. Mensagem de confirmação, você pode personalizar com a mensagem que você quiser, ok? Vou clicar em testes, e aí sim, na guia teste eu marco criar teste. Aí o form, ele entende que eu quero que isso seja uma avaliação automatizada, e aí ele me pergunta, liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois de uma revisão manual. Vou deixar essa opção marcada e vou deixar também as 3 de baixo marcadas. Para as pessoas responderem, podem ver perguntas erradas, perguntas corretas e ver os valores das questões. Clique em salvar e pronto, o form já entendeu que eu quero que essa avaliação seja uma avaliação automatizada. Bom, uma vez configurado
para que ele dê respostas automáticas, nós vamos começar a construção do nosso teste. Aqui ainda na guia perguntas eu já tenho o nome e eu posso colocar uma descrição nesse formulário. Eu vou buscar aqui uma descrição personalizada. Na pergunta, ele já me traz uma pergunta sem título, que eu posso colocar o nome completo do meu aluno, por exemplo, e ele já identificou que eu quero um texto e já sinalizou um tipo de resposta curta, certo? Quando eu adiciono uma pergunta nova, ele aparece logo abaixo daquela pergunta, e a primeira pergunta que eu vou fazer nesse teste já está aqui pré-configurada no documento de texto que eu deixei, uma pergunta sobre geografia, e eu quero que ela seja múltipla escolha entre as opções aqui de tipo de resposta. Eu tenho desde resposta curta até horário, eu escolhi para esse caso múltipla escolha. E se eu não quiser digitar escolha por escolha, opção por opção, eu posso também dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, que eu já pré-configurei, seleciono aqui na opção 1 e dou um Ctrl V. Ele já entende que é uma por linha e traz lá para mim as opções. Repare que eu sempre adicione avaliação diagnóstica e formativa a opção não sei e não respondo. Isso é muito relevante para o professor de sala de aula que quer saber se aquele estudante aprendeu ou não alguma coisa sobre aquele conceito. Quando o estudante não tem essa opção, ele, quando não sabe, o que ele faz? Ele chuta. E se ele chuta, ele pode acertar. Se ele acerta, na verdade ele não sabe, e isso passa despercebido para o professor. Bom, chegou o momento de sinalizarmos por formas qual é a opção correta de cada pergunta. Através desse link logo aqui abaixo, chave de resposta, eu tenho acesso ao gabarito. Então eu sinalizo por formas quais são as questões que, se marcadas pelo meu respondente, serão consideradas as opções corretas. No caso dessa pergunta, é a opção verão. Aqui do lado direito superior eu dou a quantidade de pontos que eu quiser para a questão, e aqui logo abaixo da última opção eu tenho adicionar feedback da resposta. Isso é muito importante e interessante para o professor que quer personalizar a aprendizagem. Para quem for responder de forma incorreta, eu dou um feedback personalizado e ainda posso adicionar um link para um determinado assunto, para ele se aprofundar, buscar mais conhecimento, para se apropriar daquele conhecimento que ele não conseguiu nessa questão específica, certo? E quando alguém responder de forma incorreta, receberá esse feedback. Para respostas corretas é muito importante que aquele nosso aluno que responde e resolve as questões rapidamente, ele tem uma tendência de ficar desanimado, esperando o resto da turma. Então, com o Forms, o professor consegue personalizar até para esse aluno que está um pouco mais avançado. Então eu posso induzi-lo, dando parabéns, a aprender um pouco mais, a se aprofundar um pouco mais. Certo? Então tem lá feedback incorreto e feedback correto. Salvo, pronto. Está configurado. Eu vou voltar aqui para a edição da pergunta e vou mostrar para vocês essa opção aqui do lado direito inferior, tornar a resposta obrigatória ou não obrigatória. No caso de um teste, torna obrigatória. E aqui no botãozinho mais, eu tenho como exibir uma descrição, para colocar uma descrição que pode ajudar mais o meu estudante na resolução dessa questão. E a última opção aqui, que é ordenar as opções aleatoriamente. O que isso significa? Que essas opções aqui, no caso inverno, outono, verão, a cada vez que o teste for aberto, elas aparecerão numa ordem diferente da outra. Isso pode ser muito interessante também. E chegamos ao quarto momento, que também é mão na massa. Vamos ver como compartilhar, como analisar e como dar feedback. Para o nosso quarto momento, eu já preparei uma outra questão aqui, botei uma segunda questão. A diferença é que eu coloquei essa como caixa de seleção, dando a oportunidade do meu estudante marcar até duas ou todas as opções ao mesmo tempo.
Com isso, na chave de resposta para essa questão, como eu peço para marcar duas, eu marquei o gabarito com as duas corretas, já estão aqui embaixo os feedbacks e a pontuação. Bom, para compartilhar, agora que minha prova já está pronta, o meu teste já está pronto, para compartilhar eu clico aqui nesse botão enviar. Esse botão enviar me dá uma série de possibilidades de compartilhamento. A primeira é por e-mail. Eu posso colocar aqui o e-mail do estudante e enviar para ele, que ele vai receber e vai responder. Coloco o assunto, a mensagem. Eu posso compartilhar também através de um link, desde que eu clique aqui, esse link completo, ou ainda a possibilidade de encurtar esse link. Eu posso ainda compartilhar através da incorporação, por exemplo, através do meu Google Sites ou no meu blog. Eu tenho ainda a opção de compartilhar pelo Google Plus, pela rede social Facebook e pelo Twitter, correto? Voltando aqui por e-mail, quero mostrar aqui embaixo para vocês uma opção sensacional, que é relevante demais para os professores que trabalham em sala de aula. Aqui eu dou a possibilidade de um outro professor, de uma outra área, ser um editor no meu formulário. Ou seja, posso trabalhar de forma interdisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar. É aqui em adicionar colaboradores, ok? Aqui embaixo, do lado esquerdo. Bom, já compartilhei o teste e os meus alunos já responderam. Vamos analisar? Eu clico aqui em respostas. Nesse aqui eu já tenho 44 respostas e eu vou finalizar. Eu não quero mais que ele aceite respostas e posso personalizar uma mensagem para quem chegar atrasado. Das 44 respostas eu posso ter uma análise por resumo, por pergunta ou de forma individual. Por resumo, primeiro, eu tenho aqui as médias, eu tenho aqui um gráfico que me mostra que 27 dos 44 tiraram 5 e 17 tiraram 10. Vamos lá, aqui embaixo eu tenho uma coisa muito importante. Perguntas mais erradas, erradas com frequência. Qualquer pergunta com menos de 50% de produtividade aparecerá aqui para o professor analisar. Nesse caso, é essa a pergunta aqui, que 18 dos 44 erraram. Isso sinaliza para o professor que, de repente, sobre esse tema, ele precisa rever a aula dele. Aqui embaixo eu tenho os respondentes, os alunos, as suas respectivas notas, o dia e a hora exata que ele enviou a resposta. E aí vem aqui uma análise gráfica por pergunta. Qual a estação do ano? 43 de 44 acertaram essa pergunta, né? Então esse conceito foi muito bem entendido pela minha turma. Eu tenho um aqui que não entendeu, eu posso tratar dele de forma individual. Lembra da personalização da aprendizagem? E na segunda questão, que 18 de 44 erraram. Então eu tenho aqui qual opção, qual alternativa foi marcada por cada um deles. Na análise por pergunta, eu tenho acesso a cada pergunta e qual foi o desempenho da turma em relação a essa pergunta. Analisando aqui a primeira, ele me fala que 43 responderam corretamente e que uma pessoa respondeu de forma equivocada, que é essa resposta aqui. Quando eu clico aqui e clico em cima da pessoa, ele me remete para a prova da pessoa. Você vê aqui, eu já estou no individual, no nome daquela pessoa que eu cliquei. E aí eu posso ver de forma individualizada onde ela errou, o que ela errou e dar um feedback individual clicando aqui. Eu tenho também ver a resposta no Planilhas, que quando eu clico ele me envia para o Planilhas, onde eu posso editar. E eu tenho aqui em mais 3 opções que eu quero comentar. Receber notificações por e-mail para novas respostas, pode ser importante. Fazer download das respostas, que você pode analisar no Excel, por exemplo, e imprimir todas as respostas. Por fim, uma breve revisão. Aprendemos o conceito e o propósito de utilizar o fórum na sala de aula. Aprendemos a configurar um formulário, aprendemos a compartilhar esse formulário, a analisar os dados que retornam e a dar feedback personalizado. E lembra do desafio Mão na Massa? Estou esperando seu e-mail. Grande abraço.